Olá pessoal da Escola Interativa do 7º ano A, 7º ano B, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso com o professor Antônio. Essa semana cheia de vento, cheia de chuva e com muito frio, já até coloquei aqui uma touca, um capuz aqui para proteger do frio, né? Mas estamos aqui para mais uma aula, mais uma videoaula juntos e para darmos sequência ao nosso conteúdo da nossa disciplina nesse bimestre, ok? Bom, essa semana eu dei uma corrigida já nos exercícios avaliativos de vocês, o segundo exercício avaliativo de vocês. Alguns foram muito bem, outros foram mais ou menos e alguns outros eu vou precisar conversar depois, tá? Porque eram questões bem objetivas de marcar X, se não me engano, todas elas, né? E valia 15 pontos esse exercício. Na semana que vem nós teremos o nosso terceiro e último exercício avaliativo, dia 10. E daí na outra sexta-feira, dia 17, é a nossa prova bimestral de ensino religioso, tá bom? Tanto que semana que vem nós vamos ter uma aula de revisão, tá? Semana que vem a aula vai ser a aula de revisão com os conteúdos para a nossa prova. Bem, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar sequência, nós vamos iniciar um conteúdo novo. Ao longo desse bimestre, nós já trabalhamos os seguintes conteúdos. Falamos sobre, lá no comecinho, né, o que é religião, o que é ensino religioso. Falamos sobre moral e ética. Falamos sobre religião, espiritualidade, mística. E falamos agora, por último, sobre as lideranças religiosas, né, os líderes religiosos. Agora, nós vamos entrar num novo tema, que é sobre a liberdade. O tema da liberdade é de suma importância porque todas as religiões abordam esse tema nas suas doutrinas e, claro, nós não poderíamos deixar de falar desse tema também aqui para vocês, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vejam só, eu estou usando o Zoom para gravar a videoaula. Vejam só. Bom, vamos lá então. É isso, deixa eu me colocar aqui no cantinho, não atrapalha ninguém. Bom, então nós vamos falar sobre a liberdade com vocês agora, tá certo? A liberdade, que é um tema que aparece em todas as religiões, é um tema que é de suma importância e que as pessoas falam muito hoje, né? Liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade artística, liberdade política. Nas mais variadas formas, a liberdade tem aparecido nos dias de hoje. E vamos ver então como que, do ponto de vista religioso, essa mesma liberdade se manifesta, como que ela se comporta na perspectiva religiosa. Bom, primeira coisa, a liberdade, ela é uma característica e um direito fundamental dos seres humanos. Eu vou me minimizar aqui que eu acho que fica melhor. Isso. A liberdade era uma característica e um direito fundamental dos seres humanos. Então, se comparado aos outros animais, o ser humano é o único capaz de fazer escolhas e se responsabilizar por suas consequências. Quando nós trabalhamos sobre a ética, lá no começo do ano, eu falei para vocês que a ética, a moral, é esse conjunto de normas, de virtudes que as pessoas têm para guiar os bons costumes de uma sociedade. Lembram-se disso, né? Além disso, mais do que isso, a liberdade tem uma relação muito próxima da ética. Por quê? Porque você é livre pelas suas escolhas, mas a tua liberdade tem que ser uma liberdade que seja eticamente executada. Porque nós não podemos esquecer disso daqui. A nossa liberdade nos leva a nos responsabilizarmos pelas nossas consequências. Então, quando nós nos responsabilizamos por algo, ou por por coisas que nós escolhemos, as consequências vêm e temos que arcar com essas consequências, como a gente fala às vezes, né? Temos que arcar com as consequências. Então, isso é fundamental para esse tipo de atitude e de gesto. Encontramos muitos significados para a palavra liberdade. Para muitos, e se eu perguntasse talvez, né, a maioria diria assim, liberdade é fazer o que eu quero, né? Outros afirmam que é não se prender a nada nem a ninguém. E para outros ainda é a ausência de toda e qualquer forma de autoritarismo. Então, tem pessoas que, se a gente perguntar assim, olha, o que é liberdade para você? Tem pessoas que dirão assim, olha, liberdade é eu fazer o que eu quiser, quando eu quiser, sem precisar dar satisfações para ninguém. Talvez isso não seja
necessariamente a liberdade. Isso pode ser uma outra concepção das coisas, não é? Porque uma ideia como essa, ela indica que é uma liberdade sem responsabilidade. E a liberdade se faz por meio da responsabilidade sempre. Sempre. A liberdade sempre se faz por meio da responsabilidade. E vejam só vocês, né? Vamos usar um exemplo. Vamos supor que um de vocês aí do 7º ano, né, gosta muito de carro, de automóveis, pega a chave do carro do pai ou da mãe e sai com o carro pela rua. Foi uma atitude livre que você teve? Sim, ela foi livre. Porque ninguém te obrigou a pegar a chave do carro, ligar o carro e sair. Agora, foi uma atitude correta? Aí já não foi. Primeiro, você não tem idade para dirigir, não tem 18 anos, não tem carteira de motorista. Segundo, você se apossou de algo que não é seu. Então, ter um ato livre não significa que é um ato correto. Nem sempre aquilo que a gente faz com liberdade é algo que está plenamente correto. Ok? Então, continuando. As religiões, de forma geral, então, elas abordam a temática da liberdade porque ela também se refere nas escolhas de cada indivíduo em sua relação com o sagrado, com o transcendente. Então, todas as religiões abordam o tema da liberdade, porque falam também de uma liberdade da pessoa em relação à sua própria relação com Deus, né, com o sagrado, com o transcendente. Então, nós vamos ver alguns exemplos na sequência de como que as religiões entendem essa qualidade, vamos entender assim, essa virtude da liberdade na vida dos seres humanos. Então, de acordo com Santo Agostinho, esse senhor simpático, foi um teólogo, filósofo por volta do século III, IV depois de Cristo. O Santo Agostinho escreveu um livro, uma obra chamada O Livre-Arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a sua liberdade de escolha. Então você é livre para escolher se você quer, sei lá, tomar um copo de água ou um copo de suco. Um exemplo assim. Na vida adulta, você é livre para escolher se você futuramente, né, vai ter a profissão X ou Y, se você quer fazer a faculdade X ou Y. Né? Para Santo Agostinho, o livre-arbítrio é a possibilidade que o ser humano tem de escolher entre o bem e o mal. E a liberdade é sempre escolher pelo bem. Porque você é livre para escolher. Temos o bem e o mal. Você é livre para escolher. Se você escolhe pelo mal, você foi livre, mas não quer dizer que a tua liberdade foi correta. Se você escolhe pelo bem, aí como diz Agostinho, a liberdade é sempre escolher pelo bem. E aqui nós temos alguns conceitos de liberdade dados por alguns estudiosos, algumas frases de alguns estudiosos das religiões sobre liberdade. Por exemplo, o ser humano livre é chamado a ser senhor de sua própria vida, capaz de fazer suas próprias escolhas e assumir as responsabilidades que provêm da liberdade. Isso aqui é de acordo com Alfonso Garcia Rubio, que é um teólogo espanhol. Interessante o que ele fala. Se o ser humano, desculpem, se o ser humano reivindica tanto a sua liberdade, tem que também ser capaz e tem que ter a consciência de aceitar a responsabilidade pelas consequências que provêm dessas suas escolhas. Uma outra ideia. Somos realmente livres quando nos relacionamos com a realidade eterna. Essa é a ideia de Bede Griffiths, um monge beneditino. Ou seja, para ele, nós somos livres quando nós entramos em relação com a realidade eterna, com o transcendente. Então, com Deus, com o sagrado, né? Com o divino, de acordo com cada corrente religiosa. E, por fim, a frase do Frank Uzarsky, que é um doutor em ciências da religião, ele fala: a liberdade, por si só, não é um valor. Ela está ligada às suas finalidades. Por isso, ser livre supõe ser responsável. Interessante essa frase dele. A liberdade, por si só, ela não é um valor. Ela vai depender daquilo ao que ela está ligada, a finalidade para a qual nós vamos usar a nossa liberdade. Porque, por si só, ela não é nada.
mas o fim pelo qual nós estamos usando a liberdade é o que vai determinar se foi uma liberdade para o bem ou para o mal. E agora, a liberdade nas religiões. As religiões também apresentam sua definição de liberdade com base na visão que tem do ser humano e do mundo. Então, as religiões, todas elas apresentam, cada uma a seu modo, uma visão da religião para a liberdade. O que aquela religião, com sua tradição histórica, com seus ensinamentos, com seus acontecimentos, tem a falar sobre a liberdade? É o que nós vamos ver agora em 3 religiões. Hoje no cristianismo, no islamismo e no judaísmo, e na semana que vem, acredito eu, ou melhor, depois da nossa avaliação, nós vamos dar sequência aí falando sobre um pouco mais do espiritismo, no budismo, em outras religiões também próximas a nós. Bom, primeiro no judaísmo, né? Na tradição judaica, a liberdade é vista como inerente. O que é inerente? Inerente é algo que faz parte da pessoa ou coisa e que é inseparável dela por natureza. Então, se eu digo que a liberdade é inerente a mim, é porque ela é inseparável da minha pessoa. Eu não consigo me separar da liberdade, ela é inerente a mim. A liberdade é vista como inerente ao ser humano, pois ele é uma imagem do Criador e recebeu dele a liberdade de escolha, isto é, o chamado livre-arbítrio. Cada um é responsável pela própria vida e deve responder por suas próprias escolhas. Isso é interessante porque o judaísmo é uma das religiões que mais fala sobre liberdade, porque os judeus experimentaram um tempo de cativeiro, um tempo de escravidão no Egito. Inclusive, aqui eu trouxe para vocês esta iluminura, esta figura do chamado Seder. O Seder é o jantar cerimonial, ali cobriu o finalzinho, é um jantar cerimonial, é um rito dos judeus que relembra a libertação do povo de Israel do Egito. No cristianismo, para o cristão, liberdade é a possibilidade de que o ser humano tem de escolher agir ou não agir, de decidir entre uma coisa e outra, fundamentado na razão e na vontade. A liberdade plena é alcançada quando sua vida está em comunhão com Deus e com o próximo. Então, para o cristão, a liberdade plena ela acontece quando se está em comunhão com Deus, né? Em comunhão com Deus e com o próximo também. E aqui, vejam, o cristianismo afirma que o ser humano possui o livre-arbítrio. Então, o homem e a mulher têm a possibilidade de escolher o seu destino através de suas escolhas e decisões. Por isso, o destino não é pré-concebido, isto é, ele não é pré-determinado. Nós vamos escrevendo ao longo do tempo. Então, por meio desse livre-arbítrio, o ser humano tem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Nós temos aqui uma imagem, um detalhe da obra A Criação de Adão, do Michelangelo. É uma obra fantástica, uma obra do Michelangelo, né? E nessa obra, aqui temos uma imagem geral da obra, vejam só, nós temos aqui Deus e temos aqui o homem, que é Adão. Agora vejam uma coisa, vejam todo o esforço de Deus aqui para chegar até Adão. E olha como Adão não faz nenhum esforço praticamente. Quando Michelangelo fez esta obra, perguntaram por que o dedo de Adão não está mais levantado e não se toca com o dedo de Deus. E aí Michelangelo disse, para justamente mostrar que Deus dá a liberdade ao homem, ao ser humano, de escolher ter uma relação íntima, profunda e próxima com Deus ou não. Então essa imagem ilustra bem esta questão. Por fim, galera, no islamismo, para os muçulmanos, então, a liberdade é um bem que não pode ser tirado do ser humano. Ele é responsável por suas ações e parte dessa responsabilidade vem de seu livre-arbítrio, sem o qual não lhe poderia ser atribuído castigo ou recompensa, uma vez que não teria poder de escolha. Para que a liberdade alcance maturidade, ela deve ser exercitada com sabedoria e responsabilidade. É assim que o ser humano se torna realmente livre, pois aprende a exercer o livre-arbítrio de modo que se torne fonte de paz e bem-estar. Então, no islamismo, a ideia, né, é que
a liberdade também indica a responsabilidade pelas atitudes. E parte dessa responsabilidade vem justamente do livre-arbítrio exercido pelo ser humano, né? E o muçulmano entende que a liberdade vai alcançando maturidade ao longo do tempo. E junto com a liberdade deve também existir a sabedoria. Então, retomando, para os judeus, a liberdade, no sentido de libertação, de escolhas, é algo que é inerente ao ser humano. Para os cristãos, o livre-arbítrio, a escolha, as decisões de vida, mas a liberdade de estar em comunhão com Deus e com o próximo. E para os islâmicos, para os muçulmanos, a liberdade exercitada com responsabilidade que vai amadurecendo, uma liberdade com sabedoria. Mas em todas as tradições religiosas, a liberdade sempre significa também ser responsável pelas consequências que essa liberdade trará para as pessoas. E aí, para encerrar a aula de hoje, um breve exercício. Pegue seu caderno de ensino religioso e vamos responder a seguinte questão. Para diferentes tradições religiosas, o ser humano é responsável por suas escolhas e consequências. Indique como ele deve viver o presente para ter um futuro melhor. Então você vai indicar com suas palavras como o ser humano deve viver o presente para ter um futuro melhor, tendo em vista a sua liberdade e a sua escolha das suas ações. Vamos deixar aqui um tempinho vamos voltar aqui, temporizador, vamos lá, vamos deixar aqui 2 minutinhos para essa resposta, ok? E daqui 2 minutos eu dou a minha resposta aqui também e vamos assim fazendo. Responda lá, valendo a partir de agora o tempo. Muito bem, pessoal, encerramos então o nosso tempo. Vamos lá, então. Essa é uma questão de resposta pessoal, tá? Eu vou dar aqui uma ideia de uma resposta que eu penso que pode ajudar vocês. O ser humano deve viver com sabedoria, buscando o que é bom e justo para si, para as demais pessoas e para a sociedade. Muito bem, para a próxima aula. Semana que vem, sexta-feira que vem, teremos revisão para a prova do dia 17 de julho. E também o terceiro e último exercício avaliativo. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido uma aula bacana para todos nós. Tirei minha touca aqui tudo descabelado hoje.
Mas semana que vem nos encontramos novamente para darmos sequência às nossas aulas. Beleza? Bom final de semana a todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!